Bem-vindos ao Podem Guiaepa, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha Eu sou Marina Ribeiro. e hoje vamos discutir o tema A Evolução da Engenharia de Alimentos e os Desafios da Segurança Alimentar. E o nome do nosso convidado é Ivan Albers. Ele que tem atuação nas áreas de manufatura, projetos, desenvolvimento e supply chain. Com formação em engenharia de alimentos pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, MBA em gestão empresarial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduação em química industrial pela Unileia. Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado. É um É um prazer prazer tê-lo. estar aqui, Prazer tê-lo conosco. poder participar desse podcast. Ivan, seja bem-vindo a esse bate-papo hoje aqui com a gente, né? Que é um assunto muito importante. Então, gostaria de pedir para você para falar um pouco sobre como que você, né, entrou nessa área, um pouco de onde que você veio, como que você entrou para esses estudos da engenharia de alimentos. Bom, eu sou natural de Araraquara, no interior de São Paulo, e assim, desde os meus estudos de ginásio, colégio, eu sempre gostei muito da área de química, né? Era uma tendência que eu tinha, meu pensamento inicial era realmente fazer o curso de química. Até que uma pessoa da Universidade Estadual de Campinas fez uma apresentação no colégio que eu estava estudando, falou sobre a engenharia de alimentos e eu realmente adorei a ideia, achei que seria super interessante e tive a oportunidade de estudar então na Universidade Estadual de Campinas. Fui para lá em 1975, me formei e logo após a formatura vim para Pouso Alegre, convidado pela antiga Refinações de Milho Brasil, que hoje é a Unilever, e para participar aqui do início, né, da industrialização aqui do sul de Minas, né? E a Refinações foi sempre uma empresa fantástica, uma empresa que me deu ótimas oportunidades de crescimento. Ainda pela Refinações de Milho Brasil, fui transferido para Garanhuns, no interior de Pernambuco, quando a empresa resolveu expandir para o Nordeste, né? E montou uma unidade lá nessa cidade de Garanhuns para poder abastecer todo o mercado do Nordeste. Aí participei lá do projeto inicial, contratação de pessoas, startup da planta. E depois passei lá alguns anos, voltei para Pouso Alegre como gerente de produção aqui. E ainda pela uma segunda vez fui transferido novamente para Garanhuns como gerente da planta lá, né? E depois disso a Refinações comprou a Arisco, né, uma empresa aqui no Brasil. E eu fui também, de novo, mudei para Goiânia para participar dos projetos lá de integração e morei lá 5 anos em Goiânia. Quando veio a Unilever e fez uma aquisição mundial, a empresa no mundo chamava Best Foods, a Unilever fez essa aquisição mundial. Eu ainda trabalhei alguns anos na Unilever e depois saí e até voltei para Pouso Alegre a convite da IOC. Aí, de novo, participei de todo o projeto, instalação da IOC aqui, desde o projeto inicial, contratação de pessoas, startup, né? Então, isso tem sido uma rotina na minha vida aí, né? Participar de projetos e implantações de plantas aí, ao longo de toda a carreira. Muito legal, muito bom, né? Uma experiência, assim, muito bacana para estar aqui com a gente hoje compartilhando isso. Vamos iniciar aqui pela origem e engenharia de alimentos, né? Você pode contar para a gente como que surgiu a profissão do engenheiro de alimentos no Brasil e no mundo? Olha, a profissão de engenharia de alimentos no Brasil, ela é muito interessante. Tem uma história bacana demais, porque ela surgiu praticamente junto com a instalação da Unicamp. A Unicamp é uma universidade estadual, né, do estado de São Paulo, que surgiu em 1966. E antes da Unicamp,
tinha o Instituto Agronômico de Campinas, o famoso Instituto Agronômico de Campinas, que foi fundado por Dom Pedro II, que ainda na época do Império. Então, esse é um instituto fantástico, né, com uma história maravilhosa. E o Instituto Agronômico de Campinas, ele tinha um segmento, ele tinha uma parte dele voltada para a tecnologia de alimentos. E nessa época tinha o professor Dr. André Tozello, que é de renome aí, brasileiro e até internacional, formado na Exalc, em Piracicaba, engenheiro agrônomo. E além de ser engenheiro agrônomo, ele era proprietário de uma indústria de máquinas agrícolas, né? Então ele tinha um viés muito forte com engenharia agrícola e engenharia mecânica, né? Era um apaixonado aí por essa área. E ele sempre imaginava como levar todo esse conhecimento, como levar toda essa tecnologia para a indústria brasileira. A indústria brasileira estava em franca ascensão nessa época e precisava de profissionais, precisava de pesquisa, precisava que a pesquisa universitária fosse levada para essa indústria. E esse senhor, o Dr. André Tozello, ele era um profundo conhecedor de como as coisas funcionavam na Europa e na América do Norte. E ele sabia que tanto na Europa como na América do Norte, a indústria de alimentos, que já estava mais evoluída nessa época, eles usavam praticamente 3 profissionais. Eles usavam o profissional de engenharia mecânica, voltada para projetos, voltada para equipamentos, né, voltada para custos. Não, esse era um profissional. Tinha o profissional de tecnologia de alimentos. Esse profissional, ele fazia as transformações tecnológicas que o primeiro profissional, o engenheiro, projetava, levava para a indústria, né, transformando as matérias-primas em produto acabado. E ainda tinha o terceiro profissional na área de ciências. Aí vinha o profissional conhecedor de biologia, profissional conhecedor de química, profissional conhecedor de bioengenharia, né, bioquímica, perdão, e também, muitas vezes, ou em algumas vezes, o profissional de nutrição. Então, tinha esses profissionais na área de ciência. E ele, o Dr. André Tozello, então, começou a imaginar como ele poderia trazer isso para o Brasil. E ele teve aí a ideia de juntar esses 3 profissionais em um só. Praticamente ele fez um 3 em 1. E aí ele idealizou o curso de engenharia de alimentos. E o curso de engenharia de alimentos começou em 1967, na Unicamp. Em 1966, a Unicamp foi fundada. Em 1967, o curso de engenharia de alimentos foi implantado dentro da Universidade de Campinas. No começo, a universidade fornecia todas as matérias básicas, aquelas de ciência, biologia, química, bioquímica, microbiologia, né? Fornecia essas matérias básicas. E as aulas relativas à engenharia e principalmente a tecnologia de alimentos eram dadas no ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos. O ITAL, ele também foi uma criação do professor Dr. André Tozello, que era aquele braço do Instituto Agronômico de Campinas que se transformou no ITAL. Ele praticamente saiu do Instituto Agronômico e fundou o ITAL. Isso em 1962. Com verbas do governo do estado de São Paulo e muita verba também do exterior. Muita verba vinda de outros países, né, investindo no Brasil. Aí, então, começou o curso de Engenharia de Alimentos. E durante muitos anos, a Unicamp ela foi a única a fornecer esse curso no Brasil. Logo depois, começaram a aparecer outros cursos. Essa é até uma da minha próxima pergunta aqui para você, né? Que quais foram as faculdades, né, as primeiras que começaram a oferecer esse curso no Brasil, além da Unicamp, que foi a pioneira, né? A Unicamp foi a pioneira. Logo em seguida veio
a Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais. É uma universidade que tem uma qualificação maravilhosa, né? E pode ser considerada tão pioneira quanto a Unicamp no curso de Engenharia de Alimentos. Logo em seguida, vieram outras faculdades, né? E depois, no ano de 1980, já existiam sete cursos. Viçosa, Campinas, uma universidade no Ceará, uma na Paraíba, Universidade Federal de João Pessoa, na Paraíba, a do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e a Universidade de Santa Catarina e a de Barretos. Isso, na década de 80, já tinham sete faculdades oferecendo esse curso. Já foi uma para cada canto Já foi, do Brasil, já praticamente se espalhou pelo Brasil. Isso é super interessante, porque começou a se consolidar a ideia do professor André Tozello. Essa ideia do 3 em 1, ela começou a se consolidar. Aí a gente pode citar que no ano de 1990, né, 10 anos depois, mais 4 escolas apareceram no Brasil. E foi numa crescente tão grande que no ano 2000 já tinham 36 escolas. Aí, a partir do ano 2000, 2010, nós podemos dizer que tem mais ou menos 70 escolas de engenharia de alimentos no Brasil. E hoje, estima-se que já tem 90 escolas de engenharia de alimentos no Brasil. Mas já se percebe uma estabilização. Já se percebe que essas 90 escolas, elas estão, assim, praticamente estabilizadas, né? Claro que continua crescendo, vão surgir novas escolas, mas num ritmo menos acelerado. Você até já falou um pouquinho, né, a respeito, mas se você puder complementar para a gente, o que motivou mais, né, dentro da engenharia, né? Uma formação específica. Houve algo que motivou mais para ser feita a engenharia? Além dessas outras 3, né, junção que você falou. A motivação número 1, né, era a de fornecer profissionais para uma indústria de alimentos que estava muito crescendo no Brasil, né? A gente pode aí falar que o Brasil, ainda hoje, tem uma agricultura fortíssima, né? Mas cada vez mais a população precisa e necessita de alimentos mais fáceis, mais facilmente encontrados, né? E aí a indústria de alimentos, ela tem fornecido esses alimentos prontos, né? Pré-preparados de forma mais rápida, mais facilmente encontradas e de qualidade. Então a indústria de alimentos no Brasil, ela cresceu assustadoramente da década de 60 para cá, né? Nós estamos falando aí de 40, 50 anos. E esse crescimento foi o que mais motivou a necessidade de ter esse tipo de profissional. E pensando assim, né, o crescimento, né, como você estava falando. Hoje tem pessoas que vivem praticamente em kitnets, assim, que não tem nenhum local para cozinhar, não é mais aquele negócio de família, né? Uhum. E aí precisa de algo mais rápido, né, que é os que se encontra, né, que a gente vai hoje num supermercado e já acha pré-preparado. Exatamente. Tem uma estimativa, né, de que há 30, 40 anos atrás, a gente gastava aí de 2 a 3 horas por dia para preparar alimentos. Hoje, se a gente gasta 15 minutos, né, é muito. E eu acho que é muito ainda, né? A gente quer algo em 5 minutos imediatos preparados, né? E aí você quer algo de qualidade, né? Também não pode ser qualquer coisa, né? Não é só algo para matar a fome, né? Tem que ser um alimento que traga uma nutrição balanceada, uma nutrição adequada. E como era o mercado de trabalho nos primeiros anos da profissão? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Os primeiros anos de produção, da profissão, muitas vezes falam, o que você está fazendo? Eu estou fazendo engenharia de alimentos. Puxa vida, né? Então eu tenho
Vamos conversar, né? Você conhece uma receita de risoto, né? Não, não, e não é bem assim, né? Aí a gente... então havia sempre uma confusão muito grande, né, com o que exatamente o engenheiro de alimentos faz, né? Então, o engenheiro de alimentos, ele pode ser considerado um dissidente da engenharia química. Ele, antes da existência dos engenheiros de alimentos, é óbvio que as coisas funcionavam, né? As empresas funcionavam, tudo funcionava e não existia o engenheiro de alimentos, né? Então, é óbvio que muitas áreas eram ocupadas por aquelas pessoas da área de ciência, por exemplo, químicos, né, microbiologistas e o engenheiro químico, né, ocupavam essas atividades do engenheiro de alimentos. O engenheiro de alimentos veio trazer esse complemento, esse 3 em 1 que eu comentei, né, especificamente para a indústria de alimentos, né? Então, é um profissional que tem um conhecimento bastante completo, bastante amplo e que realmente traz uma bagagem interessante para a indústria de alimentos especificamente. Mas ela, ela supre uma necessidade de um mercado crescente e que continua crescendo, né? Que continua bastante grande no Brasil. Eu imagino assim que no início, né, deve ter enfrentado muitos desafios, né, nos primeiros anos da profissão. Você pode comentar para a gente quais foram esses principais desafios? O desafio maior é exatamente esse, sabe? É de chegar nos empresários, nas indústrias e, e falar, né, da profissão como uma profissão que poderia perfeitamente ser essa ligação da universidade com a indústria, né? Todo o conhecimento científico, toda a bagagem de pesquisa de uma universidade, ela poderia ser levada para a indústria, né, através de um profissional. Então, o desafio grande era convencer, né, entre aspas, convencer o empresário, convencer os industriários, né, de que esse profissional valia a pena ser contratado, né, pela indústria. E aí as áreas de atuação, elas são diversas. Ela pode atuar no processo, pode atuar no chão de fábrica, pode atuar no controle de qualidade, pode atuar na garantia de qualidade, pode atuar em pesquisa e desenvolvimento. Então, é um profissional que tem uma atuação bastante ampla dentro da indústria. E aí eu cito, por experiência própria, né, a própria Refinações de Milho Brasil, que tinham muitos engenheiros oriundos da Unicamp, no início aqui da fábrica de Pouso Alegre, né, principalmente, e depois, com as expansões que aconteceram lá em Garanhuns, Pernambuco, o profissional de engenharia de alimentos era sempre muito bem-vindo, né, dentro da Refinações de Milho Brasil. E eu também tive a oportunidade de trabalhar na Unilever e percebo, e também na IOC, que hoje é a General Mills, e também valorizam bastante o profissional da engenharia de alimentos. Hoje em dia, vindos de várias faculdades, a Universidade Federal de Lavras, da Viçosa, todas elas ofertam excelentes profissionais para as indústrias. Perfeito. Ivan, nós falamos um pouquinho sobre as origens da engenharia de alimentos e agora nós vamos para a formação acadêmica e as transformações que ocorreram ao longo do tempo. Como que a grade curricular da engenharia de alimentos evoluiu ao longo dos anos? Essa é uma pergunta super interessante, né? Porque a gente falou aqui que de 4, 5 escolas, hoje a gente tem aproximadamente 90 escolas, né? E a grade curricular, ela, pelo que eu perguntei, que eu consultei, ela não tem variado muito ao longo de todo esse tempo, sabe? O que pode acontecer, o que acontece muitas vezes, é que alguma escola ela dá uma ênfase um pouco maior em tecnologia, a outra dá uma ênfase um pouco maior em ciência. Aquele tripé que eu tinha comentado, engenharia, tecnologia e ciência, ele pode variar em termos de porcentagem, mais para uma ou menos para outra. Entretanto, a grade curricular efetiva, ela praticamente se manteve ao longo desse tempo todo.
E é um fator, é uma pergunta super interessante essa, porque é, a gente imagina que, né, que Muita ocorram evolução. aí mudanças significativas. Obviamente que os conhecimentos tecnológicos, né, as informações científicas, elas são agregadas, obviamente. Mas em termos de grade curricular, acreditamos que não Não tenha havido houveram. muita mudança. Perfeito. E quais as áreas do conhecimento que um bom engenheiro de alimentos precisa dominar? Olha, também é fundamental o conhecimento das tecnologias, né? Quando a gente fala em conhecimento das tecnologias, a gente fala das transformações. As transformações proteicas, a química do alimento, né? As transformações microbiológicas. Vamos falar um exemplo aqui de um refino de óleo, por exemplo, ou a, a química envolvida numa hidrogenação de gordura. Então, o conhecimento das tecnologias é de fundamental importância. Aqui eu gostaria de aproveitar a oportunidade e ressaltar, por exemplo, na indústria de carnes. Né? A indústria de carnes, no passado, era, obviamente, ocupada por médicos veterinários. Né? Isso era uma coisa que era extremamente comum. E até hoje em dia, né, em abatedouros e tudo isso, é necessário ter o médico veterinário. Porém, o engenheiro de alimentos, ele participa muito fortemente na indústria de carnes, né, como o conhecedor da tecnologia, para fazer as transformações, para fazer os estudos de como aquele alimento in natura, ou carne, ou da agricultura, ele possa chegar na mesa do consumidor com praticamente pouca mudança em relação ao alimento in natura. A qualidade e a sanidade que esse alimento deva ter para chegar na mesa do consumidor. Né? Então, o engenheiro de alimentos precisa fundamentalmente ter um excelente conhecimento das tecnologias. Perfeito. Ivan, há diferenças significativas entre a formação oferecida nas universidades públicas e privadas? Então, eu creio que há poucas diferenças, sabe? Uma universidade como a Mauá, por exemplo, é uma excelente escola e ela tem uma variação muito pequena em relação às universidades públicas hoje em dia. É o que eu disse, né, anteriormente, né? Pode acontecer de uma dar uma ênfase um pouco maior em ciência, outra um pouco maior em engenharia, mas, de forma geral, não há muita diferença, não. Viçosa, por exemplo, que é uma universidade federal, ela dá uma ênfase muito forte em tecnologia. Né? A Unicamp, ela é extremamente equilibrada nos três pontos aí comentados. E como que a tecnologia vem transformando o ensino e a atuação na área? Ah, isso é interessante, porque a gente pode colocar aí como ensino, pesquisa e conhecimento sendo levado para a população, né? São essas três pontos, elas têm que ter uma intersecção muito forte, né, entre ensino, pesquisa e esse conhecimento de ensino, pesquisa sendo levados para a população de forma geral, ou seja, para a indústria, né? E isso é uma coisa que tem sido muito valorizada dentro da profissão de engenharia de alimentos. E qual o papel da pesquisa científica ela tem desempenhado no avanço da profissão? A pesquisa, ela é fundamental, né? Quando você pesquisa a utilização de micro-organismos para transformações, em vinho ou em cerveja, ou na panificação, a pesquisa relacionada a novas tecnologias, a enzimas, e tudo isso é de fundamental importância, né? E as indústrias, absorvem muito fortemente toda essa pesquisa oriunda da universidade. Ô, Ivan, vamos passar aqui para um assunto que é agora a diversificação e o campo de atuação, né? Quais são os principais campos de atuação
que hoje o engenheiro faz dentro da parte de alimentos? Eu acho que eu já comentei um pouco, mas o engenheiro de alimentos ele participa de projetos, pode participar de projetos de equipamentos. Eu tenho colegas que trabalham, por exemplo, na Tetra Pak, né, em projetos de máquinas e equipamentos. Eu tenho colegas que trabalham até em indústrias metalúrgicas, né, produzindo trocadores de calor, né, equipamentos que vão ser usados em indústria de alimentos. Então, essa é uma participação bastante efetiva. E nas tecnologias, nos estudos das transformações dos alimentos in natura, esses que devem chegar na mesa do consumidor da forma mais natural possível e com a mesma qualidade, né? E, principalmente, existe muita pesquisa no sentido de agregar valor até. Você tem um alimento que talvez ele não seja tão completo, mas o engenheiro de alimentos pode atuar em pesquisa e desenvolvimento de tal sorte que esse alimento possa ser até melhorado antes de chegar na mesa do consumidor. E depois, em controle de qualidade, garantia de qualidade, nas áreas de ciência propriamente dita, biologia, química. Então, esse profissional ele tem uma atuação bastante diversificada, realmente. Na verdade, quando a gente recebe um alimento em casa, né? Se a gente parar para olhar para aquele alimento e pensar o quanto tem ali atrás, né? Da parte de Exatamente. engenharia, eu falo até de solo para poder produzir aquele alimento de qualidade. Eu gostaria também de ressaltar a questão da embalagem, né? O engenheiro de alimentos ele atua muito fortemente em desenvolvimentos de embalagem. Qual é a embalagem melhor para proteger aquele alimento? Qual é a embalagem melhor? O que aquele alimento não pode receber? Ele não pode receber umidade? Então tem que ter uma embalagem que proteja da umidade. Ele não pode receber oxigênio, que senão vai se oxidar, vai rancificar. Então, a embalagem que vai proteger aquele alimento é de fundamental importância. E também hoje, a gente já falou sobre isso, o consumidor hoje quer praticidade, né? Então, no passado, a gente se lembra, que eu digo eu, que tenho um pouco mais de idade, né? A gente lembra das dificuldades que eram de abrir uma embalagem, uma lata de sardinha, né? Que era uma coisa, tinha que ter um dispositivo, até quase que, às vezes tinha que abrir com uma faca. E hoje, essa evolução da embalagem é uma coisa fantástica, né? As facilidades. Hoje, um saquinho de biscoito, você tem lá uma fitinha que você puxa e com uma facilidade enorme você abre aquele pacotinho de biscoito. E a latinha de cerveja, que no passado era feita de folha de Flandres, é um metal duro, né? Era uma latinha pesada. Hoje é um alumínio extremamente leve. Então, tudo isso tem a participação da pesquisa, né? Da participação da atuação de vários profissionais, incluindo aí o engenheiro de alimentos. Muito importante. Existe uma tendência de especialização dentro da engenharia de alimentos? É uma pergunta interessante, mas eu acredito que não. Eu acredito que não tem uma tendência a ter uma especialização dentro da área. Eu acredito que os profissionais vão atuar, cada um pode atuar mais fortemente numa área ou em outra, né? Mas ter uma especialização dentro da engenharia de alimentos, não vejo como algo que possa acontecer, não. Como a profissão tem se adaptado à crescente demanda por alimentos saudáveis, orgânicos e sustentáveis? Olha, nós vamos falar um pouquinho, gostaria de É. aproveitar a oportunidade, a gente falar um pouquinho do nosso país, né? Nosso país tem hoje a maior área agriculturável do mundo. Nós temos aí um potencial para utilizar 90 milhões de hectares no Brasil. E hoje a gente usa a metade. Então, sem desmatar, sem Sim. utilizar de desmatamento mais.
né? Então, o Brasil é um país muito privilegiado mesmo. E, por incrível que pareça, hoje no mundo, a gente fala que tem muita gente, tem mais de 800 milhões de pessoas com carência alimentar. Quando a gente olha para essas 800 milhões de pessoas com carência alimentar, a gente está falando de algumas pessoas dessas que passam efetivamente fome e outras pessoas que se alimentam, mas não têm uma alimentação adequada, não tem uma alimentação ou saudável ou não tem uma alimentação contínua, né? Ou alimenta num dia e passa 2 sem se alimentar, ou não tem nutrientes necessários, né? Então aí é um desafio enorme para a profissão, tanto na área agricultura quanto na área de engenharia de alimentos, em transformar toda essa potencial de agricultura em uma disposição para essas pessoas todas. Isso, quando eu falei 800 milhões de pessoas, é no mundo todo. Mas mesmo no Brasil hoje, a gente fala que estima-se que algo em torno de 5 milhões de pessoas têm essa carência alimentar no Brasil. Já foi maior isso, mas hoje ainda estima-se que nós temos 5 milhões de pessoas com essa carência alimentar. E como fazer para que essas pessoas todas tenham o alimento de forma saudável, de forma a suprir as necessidades alimentares e sem prejudicar, né, todas as outras coisas da vida, né? Sem prejudicar os estudos dos seus filhos, sem prejudicar até mesmo o seu lazer, né? Então, isso tudo acho que é um desafio enorme que o Brasil, principalmente, tem que enfrentar. E eu acredito que o profissional de engenharia de alimentos tem muito a colaborar nesse campo. Com certeza. E, assim, eu estava pensando aqui, né? Porque antes de começar, a gente estava conversando, né? E realmente, hoje, o produtor rural, ele tem uma série de requisitos para ele fazer uma boa produção, não ter o desmatamento, né? Para fazer toda essa área sustentável. E mesmo assim, ainda tem um desafio muito grande na produção, né? Mesmo assim, ainda tem um desafio enorme na produção. Eu acho que tem um leque aí de oportunidades gigantescas, né? Principalmente para o nosso país. Acho que para o mundo inteiro, mas principalmente para o nosso país, tem um desafio muito grande para transformar essa área agriculturável, que ainda nós precisamos explorar e podemos explorar, né? em alimento, em benefício da nossa população. Aqui a gente tem um clima muito bom para produção, né? Um país que produz o ano inteiro. O país produz o ano inteiro, produz de tudo, né? Eu tenho visto aqui na região nossa do sul de Minas, vários fazendeiros já produzindo trigo de boa Sim. qualidade, né? A uva, então, para produção de vinho, nem se fala, né? Está crescendo maravilhosamente, né? Ainda a gente vê ainda um volume de produção ainda baixo, porque os custos ainda estão altos, mas isso é uma questão de evolução aí, né? E então a gente tem aqui um clima maravilhoso, tem universidades, instituições pesquisadoras de ponta, né? Então eu acho que a gente tem aí no Brasil oportunidades inúmeras aí a serem vencidas. Eu sou da área agrícola, né? Então, assim, eu posso falar da parte de alimentos, né? Aham. No sentido da produção. Porque só em Minas mesmo, todos os lados que eu andei já tem tudo produzindo. Tem aí hoje, né, aqui pertinho da gente, que tem um dos maiores produtores na área de oliveiras, né? Fazendo Sim, os azeites premiados fora do Brasil. exatamente, de alta qualidade, né? Muita qualidade. Assim, eu queria também colocar a questão dos alimentos funcionais, né? Todas as vezes que a gente pensa em alimentos funcionais, puxa, mas isso não é gostoso, né? Tá bom, eu como porque é importante e tudo, mas não é gostoso. Esse é um grande desafio também do profissional de engenharia de alimentos. É trazer os alimentos funcionais, né, com qualidade e
agradável, Agradável. agradável, né? Agradável ao sabor, aquilo que o consumidor realmente deseja, né? A gente pode falar citando como exemplo que a gente falou do vinho, né? O vinho ele é rico em resveratrol. Depois, se puder ditar esse resveratrol. Ele é um antioxidante poderoso, né? E a gente é tratado na Europa, tratado na Itália principalmente, né? Toda a Europa como alimento. No Brasil ainda ele é tratado como bebida, né? Mas eu considero o vinho, por exemplo, um alimento rico, um alimento importante. Muito importante. Você acredita que o engenheiro de alimentos está presente nas áreas que a maioria das pessoas nem imagina? E pode dar algum exemplo para gente? Olha, eu acredito sim, eu acredito que eu tenho muitos colegas que participaram de trabalhos assim fantásticos dentro da universidade, né? E que muita gente não imagina. Eu tenho, só para citar um exemplo prático, eu tenho um colega, professor doutor, ele chama Roger Darros Barbosa, e ele participou de uma missão na NASA. Ele estava participando de um trabalho pesquisando melhores alimentos para os astronautas, o que ele poderia ser importante. E também transformações que determinados alimentos poderiam ter na ausência de gravidade, né? Lá no espaço, né? Então eu confesso que eu fiquei surpreso, né? Ao extremo quando ele me mandou aí um resumo da pesquisa que ele estava fazendo. Eu tive que ler várias vezes para entender um pouquinho do que ele estava fazendo, né? Então é uma participação que ele trabalhou nos Estados Unidos, lá junto com a NASA. Que Então é um bacana. exemplo, né? Eu tenho vários colegas que são professores e doutores na Unicamp que fazem trabalhos brilhantes com enzimas, com catalisadores, com trabalhos que a maioria das pessoas não consegue imaginar o que eles estão fazendo. E tenho muitos profissionais que eu conheço trabalhando nas áreas de embalagem, né? Desenvolvimento de embalagens. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes também, né? De um fungo que pode consumir garrafas PET, garrafas de plástico, né? Altamente desconhecido ainda, né? A gente está iniciando ainda trabalhos relacionados à degradabilidade, né? Eu acho que tem gente trabalhando nesse tema aí. Acho que vai de encontro com a nossa próxima pergunta aqui, que é qual o papel desses profissionais, né, em setores como a logística, controle de qualidade, cosmético e até mesmo com a biotecnologia. A logística, ela está intimamente ligada, né? À profissão. Eu conheço pessoas que foram trabalhar, por exemplo, em Rondônia e buscando processar produtos daquela área, né? Lá mesmo, né? Para poder serem transferidas ou serem embarcadas, né? Serem vendidas no estado de São Paulo, no estado de Minas, de forma mais fácil, né? A gente pode falar de secagem de alimentos, liofilização, tem todo um campo de atuação aí que economiza energia, né? Então, na economia de energia, só para citar um exemplo prático, né? Todo o milho de pipoca que hoje é produzido aqui, embalado aqui em Pouso Alegre, por exemplo, muito dele vem do Mato Grosso, né? Então, tem toda uma logística, tem todo um trabalho relacionado à armazenagem, a beneficiamento desse grão para poder que ele suporte, né, mantenha a qualidade no transporte. Quando a gente fala de soja produzida no Mato Grosso, que vai ser transportada para a China, né? Hoje a gente tem uma dificuldade enorme para trazer essa soja para o Porto de Santos.
Tanto é que a gente tem aí toda essa questão relacionada aí às ferrovias, né? A interligação lá com o Porto do Peru. Isso tudo tem a ver com logística, né? Transporte e atuação do profissional nessa área. Até na questão da carne mesmo, ou de outros alimentos que precisam de equipamentos refrigerados, né? Sim, a Também. refrigeração, exatamente. A refrigeração ela envolve aí as operações unitárias mais básicas da engenharia, né? A troca térmica e tudo isso que envolve aí atuação direta de profissionais. Hoje o produtor de leite, ele consegue produzir leite aqui no sul de Minas e mandar lá para o Rio Grande do Sul, porque o caminhão tem que estar equipado, tem que estar refrigerado, né? Olha, outro exemplo que conheço bastante, né? É a produção de ovos, né? A fábrica de maionese aqui em Pouso Alegre, por exemplo, ela produz uma quantidade enorme de toneladas de maionese com ovo líquido que vem do interior de São Paulo. Ele já vem processado, né? Ninguém vai ficar quebrando o ovo aqui, né? Então, esse processamento, o tratamento desse ovo, né? A refrigeração, a colocação de uma certa quantidade de sal para preservar de contaminação microbiológica, tudo isso é fundamental aí na logística, no transporte, para preservar a qualidade dos alimentos. Ivan, vamos lá agora para o quarto bloco, falando sobre segurança alimentar e responsabilidade social. Tema importante também, Tema né? importantíssimo. Muito importante. O que é segurança alimentar na visão da engenharia de alimentos? A segurança alimentar, ela é trazer o alimento com a melhor qualidade possível, sob o ponto de vista de não contaminação microbiológica, principalmente, mas também da não perda dos seus nutrientes básicos. Então, essa é a segurança alimentar. E o controle, todo o cuidado na hora de se produzir esse alimento. Com todas as normas, todos os cuidados, a rastreabilidade, toda a situação de você ter um controle das matérias-primas que você usa para ter o melhor produto possível. Então, isso é a segurança alimentar, tem que ser totalmente preservada, né? A próxima pergunta acho que vem de encontro com essa que você já começou a falar na resposta. Como que os engenheiros de alimentos atuam para garantir alimentos seguros e saudáveis para a população? Essa é a atuação na prática, eu enxergo a rastreabilidade como um ponto fundamental. Né? É você ter o controle das matérias-primas que você usa, você manter a qualidade. E quando a gente fala de qualidade das matérias-primas, muitas vezes é a manutenção do padrão. É ter aquelas materiais sempre com um padrão pré-determinado e os cuidados da manipulação, evitar contaminações cruzadas, evitar a manipulação inadequada, toda a higienização do ambiente, todos os cuidados com os manipuladores, o uso dos corretos EPIs, o uso das proteções adequadas, a higienização do ambiente, tudo isso, a atuação do engenheiro de alimentos é fundamental. Deixa eu só fazer um complemento aqui, Adílio. É dentro até da embalagem que a gente falou no anterior, vindo de encontro com isso, com essa pergunta do Adílio, né? Hoje muitas embalagens têm até, né, um QR Code que você escaneia ali e ele te dá, né, um videozinho de como esse alimento é todo preparado. Desde o início dele. Sim, isso está sendo muito usado ultimamente, né? Eu gostaria de complementar também a pergunta, né? Que a atuação aí do profissional, a visão do engenheiro de alimentos, ela deve se preocupar realmente também, né? Com que as pessoas tenham o acesso físico a esse alimento. As pessoas têm que ter o acesso ao alimento de forma mais frequente, né? Democrática, frequente. Isso que eu acho que é fundamental também em termos de segurança alimentar.
A segurança alimentar, ela não envolve só a fabricação, ela envolve, de uma forma mais ampla também, o Estado, né? Envolve o nosso país, os nossos governantes. Eles têm que buscar essa segurança alimentar com a população, com os alimentos, com o tratamento de água, tratamento de efluentes, tudo isso eu acho que faz parte da segurança alimentar da população. E quais são os riscos, os principais riscos e desafios atuais relacionados à segurança dos alimentos? Bom, aí os principais riscos aí são o da manipulação, né? Quando a gente lembra do passado, ia numa feira, né? Era muito comum, você vai comprar um quilo de tomate, você escolhia, né? Escolhia muito, de cada 3 você pegava um. E hoje em dia existe um cuidado desde a área rural, desde o pequeno produtor, em fazer uma seleção já lá no início, né? Para que esse alimento chegue nas feiras e nos mercados, os alimentos naturais, da melhor forma possível. E da mesma forma os alimentos industrializados, né? E hoje também existe uma preocupação muito forte com a volta à natureza. Nas décadas de 60, 70, né? O uso de conservantes, o uso de produtos químicos, de aditivos químicos para manter o alimento preservado por mais tempo, né, com maior vida de prateleira, era muito mais utilizado do que hoje. Então, hoje, o desenvolvimento da embalagem, da qualidade da embalagem, ela permite a proteção do alimento de uma forma mais natural possível, né? Então, os alimentos que são chamados superprocessados, eles estão fora de moda, né? Eles estão caindo em desuso. E basicamente por causa dessa evolução de toda a cadeia, desde o produtor até chegar à mesa do consumidor. Acho também é isso mesmo, estou aqui pensando, porque é o seguinte, né? Não adianta também, acho que tem que ter uma conscientização do ser humano até. Porque você vai lá e compra um alimento todo bem processado, bonito, chega em casa, você mesmo faz essa contaminação cruzada por você não saber manusear o alimento, né? A Pode gente acontecer. assiste alguns programas aí que a gente vê que hoje, acho que cada estabelecimento, tipo supermercado, tem que ter um engenheiro de alimentos lá dentro. A gente estava vendo vários episódios esses dias, eu e o Daniel, onde assim, os supermercados, eles são obrigados, porque ali eles mexem muito, praticamente 100%, né? Alimentos. Sim, praticamente 100% de alimentos, né? Tem que ter esses profissionais lá. Eu acredito que sim, né? Os grandes supermercados, eles efetivamente possuem. Eu sei que o Pão de Açúcar, por exemplo, que é uma grande rede, né? tem um grande rede. E tem também, obviamente, tem outras áreas envolvidas, tem uma área de nutrição, né, nessas atuações, né, que são fundamentais, né, também. Mas o engenheiro de alimentos está presente, sim, está presente nessas áreas também. Nessas observações de atuação da engenharia de alimentos, do engenheiro de alimentos, na definição da validade dos alimentos também entra? Sim, com certeza. Muitos testes são feitos, né, para se estabelecer a validade dos alimentos, chamados testes de vida útil, né? Para que, claro, que a indústria tem todo o interesse que a validade seja Sim. cada vez maior, Eterna. eterna se fosse possível, mas ela tem um limite. O limite é dado muitas vezes pela própria natureza do produto e muitas vezes pela qualidade de proteção da embalagem, né? Você tem pegar um exemplo de uma maionese, né, que você faz uma maionese em casa, ela vai durar um dia, talvez, não mais do que isso, uma semana, exagerando, mas a maionese industrializada, ela é válida por 6 meses ou 8 meses, né? Acho que esse é o prazo. Exatamente. Por quê? Por causa de todo o processamento, por causa de toda a qualidade inserida aí em termos de contaminação e a parte de tecnologia que está envolvida nesse processamento.
A gente consegue ver o quanto houve de evolução ao longo do tempo, né? Para isso. Sim, sim. A evolução ela é contínua, né? O ser humano, ele evolui naturalmente, mas em função das adversidades, muitas vezes, né? E a gente pode lembrar aí, né, da teoria de Malthus, né, que falava que a população cresce na proporção de PG e os alimentos crescem em PA, né? Crescem em progressão geométrica e a população e os alimentos crescem na proporção de PA. Ou seja, o mundo vai passar fome, né? Não vai ter alimento para todo mundo. A gente hoje, eu até comentei aqui, que a gente vê ainda 800 milhões de pessoas no mundo ou com fome, passando fome efetivamente, ou com uma falta de qualidade dos alimentos, ou com uma frequência não diária na alimentação. Porém, a teoria do Malthus não foi à frente, ela não aconteceu, em grande parte em função da evolução tecnológica, né? Hoje, nós citou aí a história do leite sendo levada por Rio Grande do Sul. Isso há 50 anos ou quase 60 anos seria impossível, né? Hoje a gente tem possibilidade de fazer desidratação, liofilização, e você pode preservar a qualidade do alimento por mais tempo, né? Preservar e dar uma vida útil desse alimento para que ele possa ser transportado, para que ele possa ser levado para lugares mais distantes, né? E com isso a gente consiga aí superar os desafios aí da alimentação. Me veio uma pergunta aqui agora, dentro do que a gente já veio conversando. Por exemplo, o Brasil tem um espaço para produção muito grande, né? Aí eu tô pensando aqui comigo, o que falta mais para crescer? Será que é só a produção ou como estocar esses alimentos? Você acha que a gente já tem formas de estocar ou de guardar esses alimentos aí, mesmo que se o Brasil produzisse toda a capacidade que tem? É uma boa pergunta, é uma interessante, pergunta gostei difícil também. de responder, viu? É que eu Gostei. fiquei pensando... Ó, por exemplo, vamos aproveitar para facilitar a fala. Na questão lá da taxação, por exemplo, o café você consegue armazenar, Sim, né? Aí o café é ok, você consegue ganhar meses aí e vender. E os outros alimentos, por exemplo? Eu acho que a soja, né, milho, todos esses alimentos você consegue ter uma armazenagem bastante adequada, né? Eu não sei, na minha opinião, posso estar enganado aí, não é exatamente a minha área, mas eu acho que nós estamos carentes de logística. Eu acho que a logística é o ponto que, de repente, está faltando. É o que está né? segurando o produtor segurando. de crescer essas áreas que tem. Eu acredito que sim. Escoar mais rápido. Nós então. temos a nossa escoação, o escoamento, né, desculpa, a conta-gotas, né? A gente faz o escoamento por caminhões, né? Cada caminhão leva 10 toneladas, que 20 toneladas de produto, né? A gente não tem ferrovias, né? Não, já adequadas. teve muita ferrovia. Já tivemos muitas ferrovias. Então, eu acredito que a questão logística aí, ela é um fator primordial. Você sabe que isso é muito importante, porque eu já trabalhei com soja, milho e trigo, né? Dentro do que você estava falando. E realmente, se você produz ali, o agricultor, ele enche uma carreta, ele manda até chegar no Porto de Santos, leva lá, fica lá uma semana para descarregar, para você conseguir mais transportadora, que é uma época que tá todo mundo mandando. Então, realmente, acho que essa parte de logística é a que vai ter que trabalhar muito mais aí para o futuro, Eu acredito né? que sim. Por isso Sim. que país, a China está investindo pesado para poder fazer essa... E que cair lá cair no Chile. No Peru. No Peru. No porto eles já construíram o porto Eles lá, querem né? cruzar toda a América do Sul para poder adiantar o processo ali de escoamento da mercadoria para poder abastecer Porque olha só, hoje, né? Sai do Mato Grosso, vai para o Porto de Santos, do Porto de Santos embarca num navio, sai do navio, atravessa todo o Oceano Atlântico Sul, vira lá no sul da Argentina lá para poder... Imagina um escoamento aqui por uma linha ferroviária, né? Chega no porto lá do Peru. Já está meio caminho andado. Então é um grande desafio, acho que é a questão da logística. A questão da logística, porque a produção, a terra tem, o produtor rural tem a vontade de produzir, tem as condições, Sim. mas eu produzir para perder, né?
Aí, Já tem um Aí não avanço dá. muito difícil. grande para acelerar o processo de... Isso, e as estradas são ruins, né? Nas estradas, Sim. além de tudo, o transporte rodoviário é ruim, Precário. né? É precário, infelizmente. Ô, Ivan, qual que é o papel da fiscalização e das boas práticas na indústria alimentícia? Eu sou muito, assim, parceiro da, da vigilância sanitária, principalmente, né? Da Anvisa. Eu acho que a Anvisa faz um trabalho muito bom, né? Eu, eu tenho sempre comigo que todas as vezes que eu fiz startup, que eu fiz uma nova linha, eu busco essa parceria com a fiscalização. Eles são profundos conhecedores das normas, são rigorosos em muitos aspectos, né? Mas eu acho que é fundamental, porque as grandes empresas, elas tomam todos os cuidados de forma natural, né? Quando eu falo de grandes empresas, eu não falo de multinacionais, não. Eu falo de grandes empresas brasileiras, empresas Também. sérias brasileiras, muitas empresas, né? Mas a gente tem muitas empresas que precisam realmente ter uma fiscalização forte no sentido de ser parceiros, né? Não é? E eu sempre enxerguei a vigilância sanitária, ou a fiscalização de forma geral, como parceiros das indústrias, né? E todas as oportunidades que eu tive de ter essa interação, né, eu sempre fui assim, sempre teve uma interlocução muito positiva, né? Eu realmente elogio a atuação desse pessoal da vigilância sanitária. Eles são importantíssimos. A fiscalização na área de alimentos, na minha opinião, é fundamental. Então, uma pergunta que eu ia fazer anteriormente me fugiu. Tem muitas normas internas para poder padronizar? Tem muitas normas internas, muitas e muitas. A legislação brasileira, ela é muito boa, ela é muito bem escrita, lá na época de 1972, se eu não me engano, né, foi aprovado no Brasil o Códex Alimentários, né, que praticamente foi baseado nas legislações europeias, né? E teve uma boa parte também do FDA americano, mas fundamentalmente das normas europeias, né? Então nós temos um código alimentar muito bom, muito bem escrito, muito bem redigido e não tem nenhuma grande aberração, né? Aí a aplicação delas, ela é fundamental por todas as empresas, né? Agora, nem todas seguem como deveriam seguir, né? Então aí entra o papel da fiscalização, no sentido de orientar. Eu sempre enxergo a fiscalização como instituições que orientam e mais do que fiscalizam e punem, sabe? Eles são, na minha opinião, são fundamentais para que a gente tenha uma produção melhor no Brasil. Tem que ser de ganha-ganha, né? Sim. Vamos lá, você já falou sobre isso, mas é importante ressaltar. Como que a engenharia de alimentos pode contribuir para combater a fome e promover uma alimentação mais acessível e nutritiva? Eu acho que o grande desafio aí, né, eu já citei um pouco, mas eu acho que o grande desafio aí, nesse caso, está em trazer para os alimentos naturais serem completos com a parte funcional, para que a gente tenha complemento e que cada vez mais esses alimentos estejam à mesa do consumidor de forma disponível e mais barata, né? Então, os estudos têm que estar envolvendo aí reduções de custo, reduções de perdas, tem que estar envolvendo reduções de energia, né? Economias de energia, tem que estar preocupados com o meio ambiente, nós não podemos ser agressivos com o meio ambiente. Então, todos esses desafios aí, eles podem contribuir para que a gente tenha esse combate à fome. E quando eu, de novo, né, a fome não é só aquela questão da pessoa que efetivamente passa fome, né, aquele ser humano que passa fome, mas é aquela carência alimentar. Então, o alimento funcional mais presente na mesa dos consumidores, junto com alimentos naturais, eu acho que esse é o grande desafio
da profissão. E é tão importante porque hoje um dos maiores problemas é a obesidade, justamente pela má nutrição, não é? Exatamente. E aí a gente Exatamente. pensa o contrário, aí tem que ter mais atenção ainda pelos profissionais diversos da área para poder levar alimentos saborosos, que chame a atenção, que desperte o interesse em comer, não só as embalagens, né, que vida de Uhum. salgadinhos e tudo mais, e não nutre, e seja rico em nutrientes e sane as necessidades Exatamente. ali. Esse é o grande desafio. É o alimento disponível e com qualidade. Né? Com qualidade que eu digo, qualidade nutricional. Né? Qualidade nutricional e acessível. Tem que ser acessível com qualidade nutricional. Aí está a junção aí do alimento mais natural, melhor protegido e também completo, né? Porque é o que você citou, né? Muitas vezes a obesidade ela vem de uma má alimentação. A pessoa está se alimentando, não está passando fome, mas tem uma alimentação inadequada. Carboidratos em excesso, aí entra uma boa parte de nutrição na área de saúde, mas o fato é Sim, que a engenharia de alimentos, né? Todo esse processo precisa passar pela qualidade nutricional. é importante. É a matéria que eu li essa semana falava exatamente isso. Que a fome você tem como resolver levando alimento, né? Hum. Não é simples, não é simplório, mas o mais difícil é você despertar a consciência em quem está comendo mal, né? E conseguir reverter as questões que levam a isso, questões emocionais, enfim, toda a hereditariedade, um monte de fatores. Aham. E aí a gente vai falando do assunto e a gente vê a complexidade de uma cadeia né, de uma coisa que influencia a outra. E uma engenharia, mais uma vez, no bate-papo, mostra a importância surreal dela para talvez não tivesse essa dimensão há 10, 20 anos atrás. Talvez a gente esteja começando, talvez despertar essa compreensão hoje para o que vem pela frente, da Sim. importância daqui para frente. É muito nova mesmo essa ideia, né, da alimentação saudável, da alimentação mais equilibrada, né? Essas Sim. coisas são realmente bastante novas, sim, sem dúvida nenhuma. Ivana, já estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? Eu gostaria de pedir para você, para finalizar, que você pudesse deixar uma mensagem, consideração para gente e para todos que vão estar nos assistindo depois. A mensagem que eu gostaria de deixar é que, para mim, né, eu entrei na faculdade de engenharia de alimentos em 1975, então praticamente eu entrei nos primórdios, né, do curso no Brasil, né? E então, eu, assim, eu sinto muito orgulho de ter feito essa opção, né? Porque acho que na época eu tive realmente um insight interessante, né? Eu tenho esse orgulho, né? E eu tenho, na minha turma, né? Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento, né? A todas as pessoas, todos os meus colegas. A gente se encontra com bastante frequência. Da minha turma foi uma turma de muito sucesso, tem muitos professores doutores que estão na universidade, em várias universidades, não só na Unicamp, né? Que são pessoas de bastante sucesso. E eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial ao professor José Jorge Tadeu, que foi o diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos, foi meu professor na época, foi reitor da Unicamp, né? E que muito me inspirou aqui para trazer esse bate-papo aqui para gente, sabe? Então, se por acaso o professor José Jorge Tadeu ouvir esse podcast, fica aqui o meu profundo agradecimento a ele. Para as pessoas que estão nos assistindo, como que elas fazem para poder entrar em contato com você em redes sociais, Eu tô, e-mail, eu telefone? tô em rede social, no Facebook, LinkedIn, pode entrar em contato comigo, Ivan Albers, né? Vou ter o maior prazer em conversar com quem desejar bater um papo sobre isso. Hoje em dia, a profissão não é tão desconhecida assim, mas mesmo assim, né?
ainda podem existir ainda algumas dúvidas, né? Se é dissidência da engenharia química, se tem ligação com nutrição ou não, né? Então, estou à disposição. Se quiserem entrar em contato, estou no Instagram também. Então, tudo isso me coloco à disposição. Abrir um canal de comunicação e desmistificar isso aí, né? Aproveitar o podcast para isso. Né? Perfeito. Acompanhe o nosso podcast para mais episódios sobre engenharia e temas relacionados. Não esqueçam também de seguir a página, curtir e compartilhar. Tem muito conteúdo, já falamos isso. Nós estamos aqui participando desse bate-papo já ao 13º episódio. É muito conteúdo, é muita informação que a gente nem imaginava a importância para a complexidade que é a vida, a sociedade e a importância das engenharias para vivermos de forma melhor, mais digna e mais acessível. Agradecemos a você, Ivan, o nosso convidado, por compartilhar seus conhecimentos, suas experiências aqui conosco hoje. Foi uma conversa extremamente enriquecedora. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? E agradeço também por me deixar então à vontade. E confesso que eu estava um pouco tenso e vocês são ótimos, me deixaram bastante à vontade. Muito obrigado. Mais uma vez, gratidão. E agradecemos a todos também por nos acompanharem. Até o próximo episódio. Até o próximo.